Boa tarde. Bom, nós somos da companhia Artes Integradas e eu gostaria desde já dei, né? Boa tarde. Então, saudar todos vocês que estão aqui, tá bem? Vocês estão felizes de estar aqui? Vocês estão meio... Então, saudamos o pessoal que chegou mais cedo aqui, os técnicos que estão na casa, todo mundo que está trabalhando aí, e saúdo mais uma vez as pessoas mais importantes que estão aqui. Vocês sabem quem são as pessoas mais importantes que estão aqui? Exatamente. E ó, eu vou apresentar com a equipe rapidinho aqui. Cadê o Yuri? Yuri tá lá, ó. A Juliana Ibrahim, é a nossa produtora, tá lá. O Pedro Elias, está no colo dela, ele ainda não fala. Aqui ao meu lado está o Rafael Melo. E antes de dizer meu nome, esqueci de outra figura muito importante, são os professores que estão acompanhando vocês. Tá bem? Eu me chamo Édipo Ferreira. Bom espetáculo a todas as pessoas que estão aqui. Há muito tempo, bem longe daqui, lá onde o sol dá bom dia às montanhas antes de se espreguiçar no céu, havia uma terra que amava seu povo e um povo que amava sua terra. Estou falando do povoado de Quebá. Quebá, onde todos vivem a harmonia com a terra e com o mar. Lá ninguém plantava nada, nem colhia nada se não fosse para comer. E nenhuma planta era arrancada do chão se não fosse para plantar outra de volta. Por isso, essa terra nunca deixava faltar nada para o seu povo. Em Quebá havia um rio chamado Morá. Lá tem montanhas, tem cachoeiras e o rio Morá é maior. Grande azul, mágico, grande azul, mágico. Um rio de águas encantadas protegido por ferozes crocodilos guardiões. Em Morá moram crocodilos, mas eles lá e eu cá. Em Morá moram crocodilos, mas eles lá e eu cá. Grande azul, mágico, grande azul, mágico. E foi à beira deste rio que um dia nasceu uma criança. Uma criança linda, da cor da noite. Os pais ficaram maravilhados. Vai se chamar aquele que nasceu na beira do rio. Não, ele poderia se chamar aquele que tem os olhos brilhantes. E se fosse aquele que nasceu chorando? E se fosse aquele que nasceu das águas? Sol após sol, lua após lua, a criança foi crescendo, e crescendo, e crescendo, e os pais ainda não tinham decidido qual seria o nome da criança. Vocês querem saber qual é o meu nome? Então tragam até a beira do rio as pessoas mais fortes, mais corajosas, mais valentes de todo o povoado. Quem de vocês tem coragem de mergulhar no rio e enfrentar os crocodilos? Ó, um monte de gente levantou a mão, mas na história ninguém levantou a mão. Quando Macoma perguntou isso,
Quando a criança perguntou, todo mundo foi para casa. Nesse instante, a criança mergulhou no rio. De repente, as águas ficaram agitadas. Elas eram azuis e ficaram vermelhas como o fogo do entardecer. A cauda dos crocodilos balançando para lá e para cá. Quando todo mundo pensou que o menino tinha sido devorado pelos crocodilos, ele surgiu na beira do rio. Alto, forte, mais jovem e transformado. Eu me chamo Makoma, que na minha língua quer dizer o maior. Porque só eu tive coragem de mergulhar no rio e enfrentar os crocodilos guardiões. No meio de toda aquela gente estava Adeoye, o senhor mais sábio do povoado. Estava escrito! Estava escrito! Aquela pessoa que tiver coragem de mergulhar no rio será abençoada pelas águas encantadas do rio Morá. E você, Makoma, por ter sido abençoado com a energia encantada do rio, será o nosso protetor, o nosso guardião. Que maravilha! Finalmente você chegou. Mas lembre-se, Makoma, você vai precisar muito mais do que poder. Você vai precisar de sabedoria. E eu já te deixo o primeiro ensinamento. Nenhuma chuva cairá para sempre. Nenhuma chuva cairá. Nenhuma chuva cairá para sempre. Muito bem. Seja bem-vindo, guardião Makoma. Bom, a partir daquele momento, gente, Makoma seria então um guardião, um protetor, um herói. E vocês sabem muito bem que todo herói carrega algo consigo, não é? Para se proteger, para proteger o povo. O que é que os heróis carregam com eles? Um cavalo? Uma capa? As pessoas que falam de capa têm muito bem lembrado. Capa, o que mais? Poder, o quê? Espada, lança, escudo, armadura. Makoma não carregava nada disso. Vocês sabem o que é que Makoma carregava? Dei uma, dei duas, ninguém? Ele guardava um martelo. Um martelo tão forte, tão poderoso, que era capaz de mandar embora os invasores com apenas um golpe. Pessoal, esqueci de combinar um negócio com vocês no início, peraí. O martelo era tão forte, tão poderoso, que eu sozinho não consigo fazer o som dele. Vocês me ajudam? Era uma coisa, tem, só que eu sozinho, só tem, parece uma agulha caindo no chão. Vamos, tem! Não é? Ó, vou botar no texto. Um martelo tão forte e poderoso que era capaz de expulsar os inimigos com apenas um golpe. Vou invadir a sua terra, quero seu poder de cura, levarei as suas folhas, toda a água do seu rio. Vou invadir a sua terra, quero seu poder de cura, levarei as suas folhas, toda a água do seu rio.
Macoma pegou seu martelo e conseguiu pegar aquele invasor. E a terra então voltou à sua normalidade. Mas um guardião sabe muito bem quando a sua terra está estranha. Já é verão e essas plantinhas ainda não floresceram. Cadê aqueles pássaros que vinham aqui comer frutas e sementes nas nossas mãos? Parece que as chuvas daqui tinham ido chover ali. E as chuvas de cá tinham ido chover lá. Quebá estava em desequilíbrio. Macoma resolveu investigar. Entrou na floresta, saiu da floresta, entrou no vale, saiu do vale, subiu uma montanha e lá em cima, na cabeceira do rio, na nascente do rio, uma pedra fonda. Onde ela surge, o solo adoece. As plantas não florescem, os peixes vão embora. Os pássaros até vêm beber da água, mas não perdem a sede. As árvores perdem sombra. Macoma pegou seu martelo, mirou bem a pedra e... a pedra esfarelou todinha e a partir daí foi apenas o rio fazer a sua parte. Toda a água da natureza possui um dom de cura contra os danos que nossas mãos humanas fazem. Quem plantou a pedra? Somente alguém com sede por terra alheia planta uma pedra fome. Mas no lugar de estar fazendo pergunta, o povo decidiu investir voz e corpo para cantar e dançar e celebrar a saúde do rio. Ele é o guardião de Quebá, nossa terra dourada, tem o encanto do morar. Ele é Macoma. Ele é o guardião de Quebá, nossa terra dourada, tem o encanto do morar. Ele é Macoma. Ele é o guardião de Quebá. Que maravilha, Macoma, que maravilha! Eu gosto muito de música, eu gosto de festa. Essa música e essa festa é para você, guardião. Veja, preste muita atenção com sua força, com sua inteligência, trouxe equilíbrio para o povo. Força e inteligência igual a equilíbrio. Mas lembre-se, Macoma, lembre-se do próximo ensinamento. Uma árvore sozinha não pode compor uma floresta. Uma árvore sozinha não pode compor uma floresta. Ele é o guardião de Quebá, nossa terra dourada. Certa vez, um pescador, ao lançar a sua rede, encontrou uma moeda na boca de um peixe. Que peixe é esse que come ferro e cospe brilho? As águas do rio estavam pesadas, cheirando a ferrugem e com um óleo estranho por cima de suas correntes. Os invasores dessa vez chegaram pelas águas grandes. Eles confundiram o nosso rio com o mar. Nosso rio ele é muito grande
Eles não imaginavam que rio na terra deles não tem nada a ver com o rio que nós temos aqui. Por isso a confusão. Eles ficaram espantados quando perceberam que nós temos chuvas que podem durar durante 5 meses ininterruptos. 5 meses de água. Eles ficaram mais espantados ainda quando perceberam que a nossa terra tem muito mais mágica, muito mais magia do que os contos maravilhosos que eles trouxeram junto com as máquinas e o ferro. Seguro, mas aquela terra que aguardava o último perigo. Uma noite em que a lua dormia tranquila lá em cima, o invasor chegou até o povoado. Por onde ele passava, ninguém conseguia ver suas pegadas, seus passos não faziam som. Era um ladrão de passados. O seu plano era soprar sobre a mente de cada um e roubar suas memórias. E vocês se lembram muito bem, Macomba agora já não tinha mais o poder do seu martelo, já não tinha força encantada. O ladrão de passados e de memória foi pelas casas à noite soprando sobre a mente daquelas pessoas que estavam dormindo, inclusive Macomba, que agora era um ser mero mortal. A solução parecia vir, só poderia vir de um lugar. As crianças não possuem passado prolongado para viver. Elas vivem sempre no aqui e agora. E aqui e agora daquelas crianças era a sua relação com o seu e sua dança. O ladrão do passado me colocou no seu ouvido. Mas não deu certo, porque a função é cantar bem mais forte.
Eles já lembraram do poder dessa terra, da sua relação com o canto, com a dança. A partir daquele dia, todas as crianças que nasceram no Quebá passaram a se chamar Macoma. Macoma, aquele que tem os olhos igual o rio. Macoma, aquela que tem o rosto brilhante. Macoma, aquela que se parece com uma estrela. Macoma, aquele que é forte. Macoma, aquela que tem uma força incrível. Macoma, aquele que é forte e bonito. A partir daquele dia, a história de Macoma ficou conhecida no mundo inteiro. Mas a gente ainda tinha um episódio triste na jornada daquele herói. Macoma, o guardião de Quebá. Macoma, eu venho lhe dar o último ensinamento. Antes do ensinamento, uma notícia. Estou partindo para uma viagem longa, uma viagem sem fim. Finalmente vou cruzar o rio Macoma. Lembre-se, você não contará mais com sua força mágica, nem com o poder do martelo. Por isso, eu te abençoo como o guardião de Quebá, que não contará com sua força, mas com sua sabedoria. Eu sou porque nós somos Macoma. Eu sou porque nós. Adeus, guardião Macoma. Adeus. A partir daquele momento, Macoma deu fim à sua jornada como um guardião que contava com o uso da força e o poder do seu... Viu? O martelo já estava até sem força já no fim da história. É porque era isso mesmo, Macoma se tornou o ser mais sábio do povoado de Quebá. Nós contamos essa história para vocês, para que vocês lembrem, para que essa história entre na memória de vocês. E nós só contamos essa história para vocês porque ela está em nossa memória. Nós contamos essa história para vocês para que vocês se lembrem que é preciso estar atento, saber de onde veio, para finalmente desenhar um destino. Estar atento, saber de onde veio, para finalmente desenhar um... Essa é a história de um guardião. Essa é a sabedoria de um povo. Mais palmas aí pro pessoal.
Isso aqui é um galho de goiaba que estava jogado. Olha aí. Veja a história. Um martelo de uma forma. Vocês sabem qual material ele foi feito? Uma lata, ó, que estava lá e ia para o lixo. Não sabemos para onde exatamente, mas ó, foi recolhida, juntamos a um cabo de vassoura que também é para o lixo e montamos aqui nosso martelo. Os instrumentos musicais, ó, vocês conseguem reconhecer o passado desse tambor? Um galão d'água, né? Com couro. E esse aqui? Esse é um galão de água com couro. E esse? Um cano, um tubo de PVC, ó. Estava lá na obra, dando sopa. Então, nós trabalhamos, pessoal, com bastante coisas do lixo, tá? Reciclamos e trazemos, ó, para contar história com elas. Então, com isso, a gente gostaria de estimular duas coisas em vocês. Uma, para que vocês leiam bastante sempre história, para malhar bastante o cérebro, também na memória. Guardem essas histórias, inventem histórias, ó, peguem essas coisas que estão no lixo lá e sejam criativos para montar coisas. Tudo bem? Vocês viram? Vocês estão sentados no tempo de uma história contada com um monte de coisa que ia para o lixo. Tá bem? Tudo bem aí? Então tá bem. Obrigado.